pedir ao nosso querido Mestre Jesus, nossa estrela, nosso modelo, nosso guia, para que, e mais esta vez, esteja entre nós, inspirando-nos, amparando-nos, fortalecendo-nos, para que possamos cada vez mais seguir os seus ensinamentos, colocando-nos como balizas que venham a direcionar o nosso caminho. E nesta hora, Mestre, nós agradecemos por podermos estar aqui em condições de, mesmo à distância, estarmos pensando, tomando conhecimento dos seus ensinamentos à luz da mineranda doutrina espírita. Pedimos então, Jesus, que esteja conosco em mais esta vez, iluminando-nos, amparando-nos, de forma que possamos, assim, chegar a bom termo ao final deste estudo. Que assim seja. Muito bem, boa noite a todos. Estamos aqui de novo com o nosso lar. Agora com o capítulo 42. Vamos nos lembrar de um fato muito interessante, que é o caso da Segunda Guerra, eclosão da Segunda Guerra, invasão da Polônia. E André Luiz sai com o Tobias e o Elvésio, ele encontra também o Elvésio, conversando, ele vai ouvindo as conversas das pessoas dos grupos que estão nas ruas e todo mundo agitado por causa da Segunda Guerra e alguns preocupados com eles próprios, porque iriam ter muito trabalho a partir daquele momento. E André Luiz vai aprendendo muita coisa. Por exemplo, quando um se preocupa com o que vai ser da sessão dele, não é, de socorro, do trabalho dele, o outro diz, do seu trabalho não, do nosso trabalho. E, enfim, vai aprendendo com as conversas a perceber que muito mais do que um segmento da colônia, nosso lar, o que vale é a fraternidade. E o capítulo termina exatamente assim, que a ansiedade, quando nós estamos diante de calamidades, diante de grandes desafios da humanidade, a ansiedade não vai resolver nada. É difícil, né? É difícil, porque a nossa tendência é para a ansiedade. Nós somos muito imperfeitos ainda e, consequentemente, somos inseguros. A fé é algo que se vai construindo, e nós ainda não tivemos esse tempo para construir, para fortalecer a fé e alcançar, consequentemente, a serenidade. E chega o momento, no capítulo 42, em que o governador, é a primeira vez que o André Luiz vai ouvir o próprio governador da colônia se dirigir ao povo da colônia, não é?
E há logo assim de saída no capítulo uma advertência sobre o medo, o quanto que o medo pode nos prejudicar, quanto que o medo pode ser nosso inimigo, porque o medo aumenta, não é, a nossa aflição e ataca as forças da alma, as forças profundas da alma, e retira, vamos dizer assim, desgasta as nossas energias. Então, o discurso do governador é exatamente conclamando a calma, né, que seria a garantia do êxito. E na véspera, o André Luiz diz que teve a honra de integrar a limpeza, quer dizer, a arrumação do salão onde ia ser proferida a palestra do governador. E há, por exemplo, antes de o governador falar, vejam que nós fazemos ambientação, né, na casa espírita, com música e tudo mais. A música é uma companheira assim, maravilhosa, não é? A boa música. Até em obras póstumas há uma parte dedicada à música. Vocês sabem que obras póstumas são apontamentos de Allan Kardec publicados depois da desencarnação dele, né? Então há uma parte dedicada à música muito, muito importante. E então há um coro maravilhoso de crianças, meninos cantores das escolas do esclarecimento. E há aí uma questão que a gente se faz. Como existem crianças na espiritualidade? Porque no Livro dos Espíritos, nós temos a notícia, primeiro, de que o espírito, ele voltaria, a rigor, ele voltaria ao seu estado antes, não é, do seu período de infância, quando desencarna precocemente. Mas isso depende do espírito, do nível do espírito, depende das condições em que aquele espírito desencarnou, porque muitas vezes, e nós vemos nas narrativas também de André Luiz, muitas vezes voltar à sua condição anterior é muito sofrimento para o espírito. E então nós temos a notícia aí em várias fontes, aqui no momento não dá para a gente recorrer a todas essas fontes, que quer dizer, costuma ser mais rápida a reencarnação daqueles que desencarnam precocemente. Quer dizer, é mais rápida a reencarnação, para que esses espíritos tenham uma nova oportunidade para que resgatem mais alguma coisa, mais um tempo, para que, ao voltar ao mundo espiritual, sofram menos com as lembranças que têm da reencarnação anterior. E quanto mais velha a criatura desencarnar, aí seria o contrário. Mais tempo leva para reencarnar. Também tudo isso depende do nível, né, do espírito. Há espíritos superiores que desencarnam
superiores, digo, de um nível mais elevado, né? Há espíritos que desencarnam muito jovens e que crianças até, e que recuperam a sua feição da reencarnação anterior. Mas esses espíritos aqui estão com uma feição infantil. E cantam, são 2.000 vozes cantando. E cantam aí várias melodias antes que o recinto esteja realmente todo ocupado e que os ministros, não é, da elevação divina, da união divina, da elevação e da união divina, comecem a se juntar, a se reunir e a falar. Então ele começa a falar e o volume de voz do governador se faz assim mais amplo, sem que haja nenhum amplificador. Isso nos faz lembrar de um episódio da vida de Eurípides Barçanufo. Não sei se vocês conhecem essa história. Devem conhecer Eurípides Barçanufo, que foi um pioneiro aí do espiritismo no Brasil. Nasceu em Sacramento, não muito longe ali do Chico Xavier, e era professor, e foi assim uma figura fantástica dentro do espiritismo, antes do Chico, e desencarnou muito, muito jovem na gripe espanhola. E então, quando ele falava em praça pública, chegou a falar em praça pública, quando o padre de Sacramento praticamente o desafiou para um debate, né? Espiritismo nascente e tal. E ele tinha sido católico, mas fenômenos aconteceram com ele e tudo mais. E ele passou a estudar o espiritismo. E quando ele falava, a voz dele se projetava, que as pessoas até dentro de casa ouviam. Né? Esse é um caso que contam do Eurípides Barçanufo, que era aí um mineiro, né, de Sacramento. Bom, a Eigorina, que era uma sobrinha do Eurípides Barçanufo, fez o desenho, fez o mapa. Vocês conhecem um mapa de Nosso Lar, da cidade Nosso Lar? Vou ver se mostro para vocês na semana que vem. Se coloco aqui em frente à tela ou se passo para... Não sei se o Márcio tem... O Flávio tem, se alguém aí tem, para passar para pela descrição do Chico e pelo desdobramento que a Eigorina tem, ela desenha o Nosso Lar e depois se submete aquele desenho da cidade ao Chico. E o Chico confirma que era assim mesmo. Vocês já viram? Alguém já viu? Eu já vi, mas não estou me lembrando. Ela não lembra do Belo Horizonte? Eu também não estou me lembrando. Praça Central? A praça, né, da governadoria e as avenidas saindo ali. E confluem para essa praça, né? Eu já vi. Todas vão ali para... Eu vou passar o desenho para vocês. A Eigorina era sobrinha do Eurípides Barçanufo. Eu cheguei até a conhecê-la quando eu fui a Sacramento. Mas isso aí é uma coisa para a gente conversar particularmente. Mas a projeção da voz do governador, não é, atingia a todos. E então ele diz o seguinte,
que as atividades terrestres, e para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres, isso aí no caso dos que trabalham na regeneração, com mais propriedade, que dirijo o meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, voltando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo, para exalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30.000 servidores adestrados no serviço defensivo, 30.000 trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem inconveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Somos em nosso lar mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais nesse instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo o mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Vamos dar uma paradinha aqui. Vejam bem, nós podemos ajudar nas situações difíceis as pessoas à nossa volta, nós podemos irradiar nos momentos difíceis para os enfermos do corpo e da alma, mas se nós vamos agir como enfermeiros, se nós vamos agir no caso de espíritos perturbados e perturbadores, nós não podemos entrar no mesmo nível vibracional deles. Nós temos de nos defender. É uma coisa que a pessoa que tem uma mediunidade ostensiva, por exemplo, custa compreender. Quando nós nos sentimos, vamos usar uma palavra popular comum que muita gente usa, assediados, digamos, por espíritos em desequilíbrio, a nossa, vamos dizer, a nossa intenção muitas vezes é ajudá-los entrando em contato com eles. Não. O que nós temos que fazer é
solicitar dos espíritos amigos, dos espíritos benfeitores, dos espíritos do bem, do nosso anjo guardião, que, no caso do nosso anjo guardião, que nos proteja, para que possamos ter forças, e nos recorrer aos espíritos bondosos, aos benfeitores, aos espíritos de luz, que conduzam aqueles espíritos que por acaso estejam nos perturbando para um local de refazimento, de refrigério, um local onde possam ser tratados, ser recebidos com fraternidade, com amor, com os cuidados de que necessitam, de que precisam. Certa vez, eu, participava aqui em Lages de uma reunião de desobsessão. E agora nós estamos, em compasso aí de espera. Mas isso já faz alguns anos. E uma das nossas companheiras trabalhava num restaurante aqui próximo e passou numa encruzilhada e viu lá aquele famoso trabalho de encruzilhada. Então ela pensou assim, que os espíritos que estivessem ali em desequilíbrio, que a acompanhassem para o centro espírita. Eu falei assim, minha querida, jamais faça isso. Nunca peça para eles acompanharem você. Vão deixar tão cedo. Envie-os para a luz. Ela estava começando a desenvolver, como a gente diz, a estudar, a mediunidade e tal, e fez isso. Nunca. Então, nós temos que nos defender. Às vezes chega alguém à casa espírita e diz assim, o que eu faço? Eu converso, não tem que ficar conversando com o espírito em casa, nem na rua, nem na esquina, nada disso. A lei do trânsito, no caso da mediunidade, ela funciona da seguinte maneira: fora da casa espírita, fora da reunião mediúnica que é o lugar de conversar com o espírito, fora da reunião mediúnica, na dúvida, nunca ultrapasse. Nunca ultrapasse. Na reunião mediúnica, tem muita gente que fica com medo do fenômeno anímico, que é natural, naquele lusco-fusco da mediunidade. Há sempre um colorido anímico. Na reunião mediúnica, na dúvida, ultrapasse. É o contrário, na segurança da casa espírita. Fora da casa espírita, na dúvida, nunca ultrapasse. Defenda-se, entregue aos amigos espirituais, peça ao seu anjo guardião. Então, é o que o governador diz aqui. Amor e alívio, entregar a nossa... Todos devemos estar prontos para o sacrifício, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Assim como a colônia é um patrimônio divino que vocês viram lá atrás, aquele caso do espírito vampiro e tudo mais, nós também temos de nos defender, porque é esta circunstância que é o corpo com as energias, a alma, o espírito encarnado, também é nosso lar, enquanto espíritos encarnados. E temos também de nos preservar. Não é brigar com o espírito, não é mandar espírito embora com raiva, não se trata disso.
Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. E a melhor maneira de preservar é a prece, é a ligação com os bons espíritos, etc. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar neste ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Nós comentamos aqui a respeito de defesa e de mediunidade, e existe um livro que é de perguntas e respostas com o Divaldo Franco e o Zé Raul. Eu falo Zé Raul porque lá na UF, ele era professor da UF, a gente falava Zé Raul. Então, eu fiquei com esse negócio de Zé Raul. Então, Raul Teixeira e Divaldo Franco. O livrinho é fininho, é magnífico. Ele se chama Diretrizes de Segurança. Vocês conhecem? Diretrizes de Segurança. Sim, ele é ótimo. É ótimo, Márcia, é excelente. Eu aconselho para todo mundo. Mas, olha, ele é muito prático. E eles são engraçados. Olha, ele tá ficando Diretrizes de segurança na mão do seu Aloísio. Já tá gordinho, hein? Ele foi aumentado. Foi aumentada, essa edição é aumentada, né? Essa edição é diferente, eu tenho aquela antiga. Eu tenho a minha antiga e tenho uma mais nova também. Eu tenho aquela azulzinha, de capinha azulzinha. E eles, todos dois são engraçados, então eles dão algumas respostas até engraçadas, né? E tratam assim de uma maneira simples, objetiva. Nossa, eles resolvem muitas dúvidas nossas. E o governador continuou durante muito tempo, e o André Luiz ficou comovido, deslumbrado com aquelas falas, né? E de repente começaram a cair, quer dizer, fluidos em forma de pétalas de rosas, de cores diferentes, e que se desfaziam ao tocar as pessoas. Enfim, termina aí o capítulo 42, em que o governador conclama especialmente a turma da regeneração, que está mais próxima, não é? do orbe, assim, terrestre, mas a regeneração está mais próxima do umbral, para promover a defesa. Observem que, às vezes a gente pensa assim, bom, mas a guerra está lá na Europa, e como lembrou o seu Aloísio, naquele ano em que eclodiu a guerra, os americanos nem tinham entrado ainda, mas o nosso planeta é muito pequeno diante do universo. As vibrações, a psicosfera terrena nos afeta. Nós não podemos. Diretrizes de segurança, Altimeia. Diretrizes de segurança, de Divaldo Franco e Raul Teixeira. Não é mediúnico, é deles próprios, né? Como médiums, respondendo, tirando as nossas dúvidas. Obrigada, Rita. Tá, tudo bem. Obrigada. Bom, e como nós temos lá, eu gosto de lembrar essa questão 132, porque lá no século XIX, né, tudo se encadeia no universo. Hoje em dia a gente tem uma visão melhor, mais ampla, mais objetiva disso, né? E a psicosfera da Terra nos afeta. O que acontece lá na Europa, o que acontece no Oriente Médio, o que acontece... Enfim, tudo isso nos afeta. Tudo isso nos afeta. E nós estamos vendo agora, na questão do clima, não é? Como que tudo nos afeta. E
E aquelas emanações pesadas, aquelas vibrações pesadas da guerra, é claro que iam afetar a Terra inteira. E nosso lar tem que preparar as suas defesas. Rita, Fala. afeta outros planetas também, né? Também. Eu acho que o Humberto de Campos fala, quando ele faz a visita, faz uma excursão a Marte. Eu lembro. Ele fala alguma coisa sobre isso. Eu lembro, até parece que eu fui com o Humberto de Campos a Marte. Afeta. Essas colônias estão no sistema solar, nós estamos no sistema solar, né? E até porque elas estão num nível mais elevado que a gente, certamente captam com mais facilidade esses efeitos não muito elevados do que se passa aqui na Terra, ainda mais na Segunda Guerra. Terror, raiva, pavor, aquela coisa toda acabava sendo irradiada, né? E tão próxima a segunda da primeira, né? Foi uma coisa assim... Os historiadores dizem que a segunda é a continuação da primeira. É a continuação da primeira, sem dúvida. Mas, bom, é a lei da destruição, nós vamos seguindo, vamos enfrentando, mas vamos chegar ao mundo de regeneração, se Deus quiser. No capítulo, alguma participação? Alguma pergunta? Não? Vamos prosseguir? Podemos. No capítulo 43, sobre a aplicação de O Livro dos Espíritos, eu vou mandar o texto, tá? Eu achei melhor do que ir parando. E vai dar muito certo. Eu vou mandar para o Flávio manda para vocês, seja por e-mail ou por, tá? Que aí vai ficar tudo. Tem um exemplo desse? Hein? Você tem algum exemplo, ou seja, o capítulo tal, a gente vê algo que tem tudo a ver com uma pergunta tal, né? Tem. Quer ver alguma coisa? Dá um exemplo só. Por exemplo, nessa parte aqui, olha, nós temos, eu já dei o exemplo da matéria, né? Não sei se o senhor se lembra, da questão 22, que a matéria existe em planos que... Em estados, desculpem, em estados que ignorados. Com relação às vibrações que não se misturam, na segunda parte de O Livro dos Espíritos, nós temos mais de uma questão em que os espíritos não veem tudo, eles não sabem de tudo, eles não percebem tudo. Quando nós vemos, por exemplo, eles só veem aquilo que lhes interessa. O André Luiz, por exemplo, está focado nos pesadelos conscienciais dele, então ele não vê o Clarencio. No Livro dos Espíritos, os espíritos superiores podem ver o que eles quiserem, os outros não podem. Os espíritos se juntam, se aglomeram de acordo com as afinidades, não é? Nós temos... deixa-me ver aqui... Quem semeia, colherá, isso aí. Nós temos... Os espíritos não têm sexo, né? Aquela coisa que, na verdade, ao mesmo tempo em que o Livro dos Espíritos diz que os espíritos não têm sexo, o Livro dos Espíritos também diz que nós nos reconhecemos no mundo espiritual pelo perispírito. Então, isto significa que não ter sexo é o espírito que não tem um comprometimento sexual, mas que ele mantém a sua forma sexuada.
Tanto é que eles aparecem nas comunicações que Kardec registra com o sexo que lhes que foi o da última encarnação, em todas as comunicações que Kardec registra, não é, como exemplos, e também nessas obras de André Luiz. Nós temos no Livro dos Médiuns que o espírito pode plasmar, nós temos aquela parte de laboratório do mundo invisível, o homem que faz a sua cigarreira, sua piteira, o senhor lembra disso? Não. Lembro. Também ele plasma, não é? Então o espírito pode plasmar, não é, aquilo que é... Enfim. Kardec até pergunta se aquilo ali era aquele pó, se faria algum efeito. Faz, sim. Mas está no Livro dos Médiuns, isso não? Esse está no Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. Mas tem também aqui, por exemplo, o sonho do André Luiz, o sonho, os fios, não é? Como que se desdobra a criatura, o encarnado no sonho, o cordão de fluídico que liga as pessoas ao corpo, os encarnados ao corpo. Que mais? Estou vendo aqui. O que fica impresso no perispírito, porque a criatura aprende no mundo espiritual, mas só na carne, só no mundo terreno é que vai deixar as matrizes em desalinho, né? Só no mundo terreno. Que os espíritos podem penetrar os ambientes, né? Que eles podem ir até as trevas, né? Que podem ajudar. Que mais? Tem uma questão muito interessante em O Livro dos Espíritos sobre os mundos transitórios, que há mundos em que os espíritos ficam para descansar de encarnações, mundos espirituais, e que eles são invisíveis aos nossos olhos. E Kardec pergunta se a Terra foi um desses mundos. Já foi um deles. Está lembrando? Então são coisas assim que são similares. Tá. E outras tantas. A questão do apego, da herança, por exemplo, o quanto que isso não dá problema, tem na parte lá da desencarnação, das coisas que prendem a pessoa, não é? Eu vou colocar uma em cada capítulo, pelo menos uma. Tem pelo menos uma em cada capítulo. Tá. Dá para colocar aqui. Que existem espíritos que protegem determinadas comunidades, cidades, países, e nós vamos ver lá adiante. Daqui a pouco a gente vai ver com relação à guerra. A sua chamada termina em 10 minutos. Está escrita aqui. Bom, então aqui mais alguma pergunta? Eu respondi a sua pergunta, seu Aloysio. Respondeu.
com alguns exemplos. Isso aí, eu queria saber. Porque a gente acaba vendo mais ou menos em qual parte que está, né? Aí acaba achando. Pelo assunto, pode ser uma parte primeira, segunda, terceira. Terceira, talvez não tanto. A terceira está toda aqui, né? Porque são as leis morais, né? Então, as leis morais, destruição, enfim, as leis morais praticamente... Observação. Estão todas aqui. Agora, a parte muito... A vida futura está aqui. Agora, a parte de Deus está aqui, né? A hora que o André Luiz ora, ele ora para o autor da vida, né? Ele não ora para o Deus tradicional. É porque ele era, na verdade, um cético, né? Bom, eu acho que não vai dar para ler esse capítulo aqui. Então, mais alguma pergunta, mais alguma participação? Não? Então, vamos caminhando aí para encerrar. Olha, nós estamos quase terminando, tá? O livro tem 50 capítulos e nós estamos no capítulo 43. Rita, pensou em algum outro para a gente continuar estudando? Para estudar? Ora, o que tem depois do nosso lar é os mensageiros. Os mensageiros, né? Aí fica aí a critério de vocês, se vocês querem dar uma folguinha e depois continuar com os mensageiros. Aí depende do grupo. Não tem que dar folga, não. Acho que deve continuar. Eu também acho que não tem que dar folga, não. Mas eu tô com muita folga. Não tem folga demais. Aí os mensageiros a gente pode já previamente fazer a ligação com as obras da codificação, não é? Aí seria com o livro dos médiuns, porque nos mensageiros nós temos exatamente a queda dos médiuns. Tem a narrativa da queda de vários médiuns. Muito interessante. Em que eles caíram? Assim, é uma lição maravilhosa para nós, né? Não, talvez, Rita, relacionar com qualquer livro da codificação. Qualquer livro da codificação. Dos médiuns, dos espíritos. Foi. Tá bom, meu querido. Alguém quer fazer a prece final? Que eu já falei muito. Sua prece foi muito bonita a última vez, da penúltima. Vamos terminar, então. Ninguém vai fazer? Eu faço. Amigos espirituais que nos assessoraram nesse estudo mais uma vez, trabalhadores da seara de Jesus, que ficaram conosco e que ficam conosco em toda terça-feira, nesse estudo da obra maravilhosa de André Luiz. Nós agradecemos o seu concurso, mas agradecemos também este autor espiritual que abriu para nós as portas da vida espiritual de uma maneira prática, objetiva, porque aqui, enquanto encarnados, ficamos como que no escuro, nos indagando o que será de nós, o que podemos fazer agora para sermos mais felizes aqui e amanhã.
Sim, entendemos que Jesus é o nosso guia. Entendemos que temos de seguir as lições desse mestre amorável. Mas sozinhos não conseguimos. É preciso aprender com os senhores espíritos amoráveis. É preciso receber as bênçãos, a orientação do nosso anjo guardião. É preciso também que estejamos receptivos para sermos terra fértil para as intuições. Assim, solicitamos mais uma vez, em nome de Jesus, que fiquem conosco agora, no desdobramento do sono, nesta semana e em todos os momentos dessa nossa existência tão desafiadora e ao mesmo tempo tão feliz pelo fato de estarmos aqui nessa nova oportunidade para progredir. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Abraço, gente. Rita, Oi. a convidada a encerrar musicalmente, quem mandou? Oi, meu Deus do céu. Que deu uma amostra pelo dia. Eu falei, seu Luiz, da outra vez.